Bem-vindos ao primeiro episódio do Papo Colmeia, o nosso podcast aqui do Colmeia Coworking. Para começar nesse mês das mães, a gente trouxe o assunto maternidade e trabalho, né? E como o Colmeia pode ajudar nessa muvuca toda que envolve essas duas áreas da nossa vida. Para começar, a gente tem aqui a convidada, a Marina Reidman, que é a nossa abelhinha aqui do Colmeia, né? E também parceira nossa aqui da Conex Digital. Muito obrigada, Marina, pela presença. Obrigada, meninas. Seja muito bem-vinda. Você já faz parte da nossa colmeia, mas seja muito bem-vinda nesse nosso bate-papo de hoje. Muito obrigada. Hoje eu vou perguntar um pouquinho mais, quero conhecer um pouquinho mais sobre a história de vocês também, né? Mesmo que eu já conheça um pouquinho, a gente descobriu no último Mãe Terapia, né, que ninguém tá aqui... Ainda que tem ninguém muitas sabe histórias, tudo, né? Tem bastante história ainda para contar. Histórias. E, enfim, vamos lá, né, meninas? Só para o pessoal entender um pouco, na verdade, hoje a ideia, a Marina tá aqui com a gente, mas a gente não vai entrevistar a Marina, né? Né? Na verdade, hoje vai ser um bate-papo. A Marina, ela vai estar mediando também essa conversa, porque às vezes pensa, mas ela não vai ser entrevistada? Por que ela tá perguntando, né? Não, hoje a ideia é a Marina trazer um pouco dela também, participar desse bate-papo, mas hoje ela também vai estar mediando e a gente vai trazer um pouquinho sobre essas nossas histórias aqui, né? Isso mesmo. Então, para começar, né, meninas, eu queria saber de vocês como que surgiu a ideia do Colmeia? Por quê, assim? Então, a ideia do Colmeia, no meu ponto de vista, né, que são dois pontos diferentes que se uniram lá em 2019. Eu comecei a ter essa ideia em 2016, né, com uma outra amiga, assim, a gente teve essa ideia por conta da dificuldade que era trabalhar em home office, né? Eu já trabalhei em home office desde 2014, né, com filho pequeno, engravidei, aquela coisa toda, e eu sentia aquela dificuldade. O caos. O caos. A muvuca. A muvuca, de trabalhar no quarto, de trabalhar na cozinha, de trabalhar em tudo quanto é cantinho da casa, a casa nunca estar arrumada, né, de ter dificuldade de receber clientes. Então a gente assim, não existia nem o nome coworking. Se a gente tivesse um espaço lá onde cada uma tivesse um cantinho, né, para fazer o teu trabalho e tivesse alguém para cuidar das crianças. Essa foi o início da minha ideia. Né? Daí em 2019 eu conheci a Ana, né, num curso, a gente conheceu online, aí foi numa roda materna que eu organizei, a Ana veio, que também já começou ali a conversa, daí a gente marcou uma reunião, começamos a fazer as rodas juntas, e depois ali do papo a gente viu que a ideia era igual, né? Eu, na verdade, a minha história com o coworking, ele começou em 2014, quando eu estava fazendo o meu MBA e tinha que fazer um projeto, um TCC lá do MBA. E aí, nesse processo do TCC, né, era uma ideia inovadora, tal, eu fiz sobre um coworking, mas era um coworking executivo. Na época, em 2014, eu não tinha filhos, eu trabalhava no corporativo, então para mim fazia muito sentido ter um espaço. A realidade era totalmente diferente. Era uma outra realidade, né? Sim. Eu acostumada, né, trabalhando no corporativo, sem filhos, e a ideia era fazer um coworking executivo. Então eu fiz todo um plano de trabalho, todo o desenvolvimento, o estudo de mercado para fazer um coworking executivo. E eu gostei muito de fazer e de me envolver e entender um pouquinho mais como funcionava por conta da colaboração, do networking, de estar com outros profissionais, da flexibilidade. Então eu gostei muito daquele modelo que eu fiz lá no MBA. Só que quando foi passando o tempo, em 2016 eu engravidei, em 2017 o Arthur nasceu, aí eu comecei a ter outras necessidades. E aí começou a vir, não, ok, mas e se eu precisar trabalhar? Onde que eu vou deixar o meu filho, né? Eu não sou daqui de Tubarão, eu sou de São Paulo, meu marido é do Rio, e a gente não tem rede de apoio aqui em Santa Catarina. A gente não tem família, né? A gente tem rede de apoio paga, né? Ou escola ou rede de apoio paga. Mas a gente não tem família. E aí começou a vir outras necessidades. E aí foi que eu falei assim, poxa, por que aquele coworking corporativo também não pode atender pessoas que precisem levar os filhos?
Porque quem está no corporativo, quem vai trabalhar, também precisa, em algum momento, de uma rede de apoio para cuidar dos filhos. Sim. E conhecendo aí, um pouquinho da tua história também, a gente sabe que a Ana também trabalhou no home office, né? Quando era CLT ainda, então tudo isso veio agregando as... Exatamente. E aí as veio ideias, né? essa vontade de mudar aquele projeto. E aí foi o que a Ana comentou, né? Em 2019 a gente se encontrou e aí numa conversa a gente falou, nossa, mas a gente tem coisas café, parecidas num café, né? Nossa, mas a gente tem ideias parecidas, mas a gente tem... Porque as mães acham que acontece só com elas. Só eu tenho a necessidade, só na minha casa que não funciona, só eu que não consigo fazer home office. Mas aí você começa a conversar com outra mãe e você vê que a dificuldade não é só a gente, é uma dificuldade geral. Porque as crianças têm necessidades e que a gente não consegue suprir essas necessidades ao mesmo tempo que a gente trabalha de uma maneira que a gente quer, porque a gente quer trabalhar muito bem e quer estar muito conectada com os filhos. E a gente não consegue fazer isso ao mesmo tempo. A conta não fecha, né? A conta não fecha. Mas a gente precisa ter esse contato com outras mães pra gente entender. Não é só a minha conta que não fecha. É igual aquele dia que a gente estava aqui brincando, né? Que enquanto a gente trabalha no home office e quando a gente é mãe, a gente fica muito tempo sem ver outro adulto, né? Não seja o marido da gente, enfim. Não, a gente passa pai, dias mãe, sem enfim, falar. passa dias. Falar pelo WhatsApp, Ok, né? né, Mas mas é falar diferente. pessoalmente, trocar uma ideia, ver pessoas. É muito diferente. Às vezes passava dias sem fazer isso. É muito diferente. Era só ver marido, professoras na escola, o filho e deu. Aham. Né? A gente não tem contato. E falando da parte profissional, isso faz muita diferença. Faz diferença em nós como pessoas, né? Em ter esse contato, mas faz muita diferença na parte profissional, né? Por quê? Porque como que depois você vai trabalhar com cliente, vai lidar com cliente, vai prospectar cliente, se você tá em casa, se você... É muito difícil. Por quê? Porque as oportunidades, elas existem, mas quando a gente tá dentro da nossa bolha, a gente nem sempre consegue enxergar essas oportunidades. Nem sempre mesmo, até porque, eu digo até por mim mesma, né? Porque quando eu vim pro Colmeia, eu vi uma infinidade de possibilidades que eu nem me lembrava mais que existiam, né? Porque a gente acaba ficando tão fixa no maternar que o nosso lado profissional, ele não fica ruim, mas ele também não fica como a gente gostaria. Né? Como o nosso lado profissional pede, assim, né? A gente até se sente culpada de querer priorizar o profissional quando a gente tá no home office. Muito culpada. Né? Eu tive, imagina, nesses 10 anos eu tive contato com muitas meninas. A gente teve um grupo, assim, de realmente que todo mundo trabalhava em home office e uma das maiores dores era justamente isso, assim, como que eu vou deixar minha casa bagunçada, a louça na pia, ai, meu filho quer brincar e eu tô lá com os prazos para cumprir com o cliente, né? A gente se sente culpada de, assim, não, vou deixar essas coisas de lado, né, para depois e vou focar no meu trabalho. Não, né? eu fiquei culpada quantas vezes? Até assim, por às vezes ligar a televisão pra deixar a Elisa na televisão. Enquanto você ter que finalizava trabalhar. uma coisa urgente, né? Entendi. E aí vem o burnout materno, porque a gente fala muito do burnout de quem trabalha fora, mas dificilmente a gente fala do burnout materno, que é o esgotamento. Por quê? Porque a conta não fecha, e aí a gente quer a casa impecável, o cuidado com os filhos impecável, e quer trabalhar e ter um trabalho de excelência, e não consegue dar conta disso. E aí vem todo esse esgotamento físico. Por quê? Porque aí a mãe vai trabalhar quando? Quando depois que as crianças dormem, aí vai trabalhar até de madrugada, aí não dorme, aí perde a paciência, aí tem dificuldade em conseguir ter uma comunicação menos agressiva com as crianças, ter mais calma, mais paciência, e aí vira uma bola de neve, né? Uma bola de neve. E aí dali para um burnout, e o burnout materno, que pouco se fala ainda, apesar de ser muito real e de existir, ainda pouco se fala do burnout materno, a pessoa tá ali e não sabe o que tá acontecendo. Não, e outra, né, o burnout materno, ele tem outro porém, porque quando a gente tá em casa, né, as pessoas acham que a gente não tá fazendo nada. Né? Trabalho em casa. Tu dorme a hora que tu quer. Quantas vezes eu vi isso, assim, as pessoas me ligavam ou ia lá em casa e perguntavam assim, tá dormindo? Sabe? Muitas vezes. Então, assim, quando, né, a pessoa tá lá
com uma estafa gigante, beirando o burnout, super cansada, as pessoas ainda perguntam, tá cansada do que se tu tá em casa? Não acontece? Muito. E eu sentia muita falta eu me sentia muito culpada porque eu não conseguia ter a conexão que eu queria com o Arthur, principalmente, né? Que foi realmente quando eu tive vontade de fazer esse processo. Por quê? Porque às vezes eu estava no meio de uma reunião, ele pedia uma fruta, ele pedia uma água, ele queria brincar, ele queria que eu sentasse com ele para montar um quebra-cabeça. E eu estava no meio de uma reunião e eu cansei de fazer reunião com o computador aqui no braço e brincando com ele, levava o computador, estava lá sentada na mesa e levava o computador para a cozinha e com fone e cortando uma fruta, até pro banheiro, gente. Ele ia pro banheiro e aí ele pequeno, precisava de ajuda no banheiro, eu levava o computador junto, botava na mesinha do lado e ia ajudar ele. Apertava o mudo. Não, o meu sempre ficava no mudo e eu já falava pro pessoal, gente, se vocês virem que não está no mudo, vocês já me avisam, pelo amor de Deus. Por quê? Porque você tá na reunião, mas você não tá 100% presente. Claro, né? Você tá ali dividida, porque você Não, e assim, não tá 100% presente em lugar nenhum, né? Lugar nenhum. Esse é o problema, porque tu não tá 100% pro filho, não tá 100% pro trabalho. E às vezes acaba que tu não dá conta nem de um nem de outro. Não. Né? Exatamente. Então isso é bem complicado, assim. E a gente acha que a gente consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Mas a gente não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. É comprovado que menos de 2% da população consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Quem consegue fazer? Quem faz tradução simultânea, é um exemplo. Que consegue ouvir, interpretar e traduzir. Agora, a gente acha que está fazendo duas coisas ao mesmo tempo, mas a gente não tá. Porque a gente está com uma atenção desviada, ou para a reunião ou para o filho. E aí é onde a gente tem uma dificuldade. E pra gente que tem o hiperfoco muito acusado. Eu digo no caso meu e da Ana, assim, quando a gente entra em hiperfoco é muito difícil a gente sair da onde a gente tá, né? Então, às vezes a gente tá na reunião, aí a gente ficou 100% presente na reunião. O filho chamou, tu nem tá escutando. Daqui a pouco acontece algo totalmente Agora imagina diferente. eu que sou TDAH, né? No meio dessa muvuca, como que fica a concentração? Não fica? Difícil. É difícil, E aí é onde a gente tem que entender que tá tudo bem eu conseguir conciliar os dois. Estar perto dos filhos e trabalhar. Mas se eu tenho 1 hora de reunião, eu vou ficar 1 hora focada na reunião. Depois eu posso fazer uma pausa de 20 minutos, 30 minutos, ir lá, tá com a criança e estar plena aquele tempo para a criança. E aí tá tudo bem, que aí a criança vai suprir aquela necessidade dela e depois eu vou voltar e vou focar mais 1 hora só no trabalho. Sim. O problema é quando a gente tenta fazer os dois e a gente fica indo e voltando, trabalho, filho, e aí é que não funciona, porque a gente não consegue fazer nada. Gente, então, e aí assim, uma coisa que a gente vê muito, né, é que depois que a gente vira mãe, é que o empreendedorismo às vezes acontece. E participando dessas rodas a gente vê que não é só porque a pessoa já planejou e quis isso, né? Às vezes ela é jogada, assim. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho também sobre isso, assim, a visão de vocês, né, nesse sentido. A gente, durante a montagem do plano de negócios e do entendimento do que seria realmente o Colmeia, a gente pesquisou muito sobre esse nosso público, né? Que são as famílias, mas em específico o público materno. E a gente viu algumas estatísticas que realmente são assustadoras. Que até 1 ano depois da licença maternidade, 55% das mulheres são desligadas, né? Mulheres que hoje estão contratadas, CLT. Então, a gente vê realmente que a mulher, o empreendedorismo na vida da mulher, principalmente pós-maternidade, a grande maioria das vezes ele não é planejado. A mulher é jogada realmente para empreender. Porque ela se vê sem renda, né, com uma criança, ela quer trabalhar, ela precisa realmente da renda e ela é desligada e tem dificuldade de se recolocar no mercado de trabalho. Justamente só por ter um filho. Né? Por ter um filho. E aí vem o empreender, né? Preciso complementar a renda, o que eu vou fazer? E aí cada um tem os seus dons, os seus talentos, então eu sou boa nisso, eu sou boa naquilo, e começa realmente a empreender. Mas existe uma romantização muito grande por trás disso, né? Tanto da maternidade quanto do empreendedorismo. E quando a gente começa a empreender, a gente vê que não é tão fácil quanto a gente muitas vezes ouvia, ou entendia, ou idealizava.
E aí vem todas as dificuldades. É a mesma coisa da maternidade. Quando a gente está ali no puerpério, com criança pequenininha, a gente vê um monte de dificuldade. E o empreender é isso. A gente começa o negócio está lá pequenininho, acabou de nascer. O negócio é um filho, né? É um filho. É um filho. Exatamente. Então, quem é mãe empreendedora é mãe de duas 2 vezes, filhos, né? No nosso caso, de 3, né? De 3. E aí entra as dificuldades, né? E o Colmeia também pensou muito nisso, quando a gente idealizou o Colmeia, né? Como a gente pode ter um espaço profissional para que esses profissionais venham, tenham uma sala de reuniões, tenham um espaço de trabalho legal, profissional, tenha a monitoria, que traz os filhos, traz as crianças, tem uma rede de apoio, mas também tenha um suporte para as dificuldades do empreender. E aí a gente tem vários treinamentos de vendas, de marketing, de conteúdo, de Instagram, de planejamento, para poder auxiliar esse empreendedor nessa jornada, e também as consultorias. Então, às vezes, eu já estou com o meu negócio rodando, mas eu estou precisando ajustar muita coisa e eu preciso de velocidade. Então, a gente também tem as consultorias, né? De identidade visual, de marca, de vendas, de marketing, de planejamento, de processos, e, enfim, em diversas áreas. E a gente traz a nossa experiência, a minha e a da Nai, né, no empreendedorismo, no corporativo, no planejamento, de tudo que a gente já errou e já acertou, a gente traz tanto para os treinamentos quanto para a consultoria. Além de trazer outras convidadas, a Marina é uma convidada que sempre está uma parceira nossa, né, dos treinamentos. Inclusive, esse mês a gente também vai ter um treinamento aí que a Marina vai estar ministrando. Para mim, assim, agora falando assim como consumidora do Colmeia, né? Como uma abelhinha do Colmeia. O Colmeia, pra mim, assim, ele veio nas férias, né? Então, onde tava a minha muvuca toda bem maluca, onde é o caos, né? O caos real, assim. E eu não queria deixar a Elisa numa tela, simplesmente pra eu conseguir fazer minhas coisas. E até porque ela também não fica muito tempo naquilo ali, né? Quando eu vim pra cá, que eu conheci o Espaço Kids, pra mim foi transformador, né? Porque... ela tava ali brincando, eu tava aqui trabalhando, eu podia ir ali dar uma olhadinha, ver como é que ela tava, se estava tudo bem. Posso ver na câmera, né? Porque eu sou em câmera, isso é extremamente importante. E pra mim, assim, foi muito bom. Assim, eu, como consumidora do Colmeia, eu indico muito, assim, pra vir trabalhar, pelo menos pra conhecer o espaço, porque vale a pena, assim. Foi quase um namoro, né? Foi. A gente fica muito feliz de ouvir isso, porque realmente é o que a gente quer, trazer acolhimento para a mãe, para a família, mas principalmente para as crianças, porque tem tanto lugar que a criança não é bem-vinda. E a gente quer muito esse acolhimento. E assim, pra mim, não existe local mais acolhedor, assim, do que o Colmeia. Hoje, assim, para trabalho em Tubarão, sabe? É um dos nossos DNAs, né? Porque pra mim, o acolhimento ele vem do abraçar tanto a Marina profissional quanto a minha família, né? Porque vocês abraçaram a minha filha, o meu marido e eu, né? Não foi só um. E a minha rede de apoio funciona, né? Assim, fora daqui ela funciona. Então, eu tenho família que consegue me ajudar, enfim. Mas durante o horário de trabalho, que é onde os meus clientes, né, precisam de mim, eu não tenho uma rede de apoio, né? E aí o Colmeia foi uma rede de apoio que realmente funcionou. Isso foi muito bom pra mim, assim. Esse é o feedback que eu queria dar pra vocês também. A gente fica muito feliz com esse feedback. Meninas, e eu acho que a gente pode finalizar com 2 perguntas. Que eu queria que vocês... A primeira coisa que eu quero que vocês falem é o que foi ser mãe pra vocês duas, pra cada uma de vocês. Então, pra mim, que foram 3 filhos planejados, né, foram 3 transformações, né, com cada um deles eu me redescobri, né, o primeiro eu perdi, aí teve o Vicente, que veio uma nova Nayara depois do parto. Aí eu achei que tava tudo ok, né? Já era empreendedora, já era ali, tava tudo certo. Veio a Celina e pá, mudou a Nayara de novo. Então, pra mim, é transformação. E pra mim, eu digo que são descobertas. Eu até pouco tempo antes de planejar o Arthur, eu não queria ser mãe, né? Por incrível que pareça.
que hoje eu gosto muito de criança, né? Quem tá aqui conhece. E depois que veio, assim, a vontade de ser mãe, eu descobri que eu tinha vontade de ser mãe, eu descobri uma mãe que eu nunca imaginei que eu fosse. E aí mudou totalmente minhas prioridades, mudou. A gente se emociona porque não tem como, né? Falar de filho. Falar de filho e não se emocionar, né? Mas eu me descobri mãe com o Arthur, porque até então eu não queria nem ser mãe, eu tava de boa, tava tranquila, tava muito focada no meu profissional e a maternidade ela não tava dentro do meu planejamento ali. E de repente veio uma vontade e eu falei assim, não, eu quero. E eu fui me descobrindo mãe, e eu fui descobrindo o quanto eu gostava disso, e o quanto isso me mudou como pessoa. E mudou as minhas prioridades. Então, a própria história que eu falei, né, de eu mudar de um coworking corporativo, que era a minha vida antes, corporativo, sem ideia de ter filhos, fazendo os meus horários, para um coworking materno, que eu preciso de flexibilidade, que eu quero estar junto. A gente está aqui gravando e o meu filho está aqui atrás brincando. Os nossos filhos estão aqui atrás brincando. Então, assim, eu posso trabalhar e ser profissional e ele está aqui. Sim. E eu vou terminar de gravar, vou pegar ele e vou almoçar. Então, isso me transformou muito. Então, eu digo que a maternidade, para mim, foram descobertas. Eu me descobri querendo ser mãe, eu me descobri como mãe, eu me descobri como empreendedora. Então, foi muito descobriu a Ana, né? Eu descobri uma nova Ana que eu nem sabia que existia. Sim, isso é muito legal, né? E eu fico emocionada. Quem nunca? E agora, eu queria que vocês falassem assim, uma mensagem para as mães que às vezes estão passando, né, por esse momento de descoberta e às vezes está muito difícil, né? Porque o período da descoberta, que eu acho que todo mundo passa por uma descoberta depois de ter o filho, assim, né? A Nay, que teve o Vicente, que passou bastante coisas, assim, com o Vicente, né? Então, assim, às vezes passar uma mensagem que tu gostaria de ter ouvido naquela época. Eu acho que a mensagem que toda mãe quer ouvir é que toda dificuldade vai passar, né? Qualquer coisa, seja ela na gestação, seja ela com algum problema do filho, seja ela como lidar com o filho, tudo passa, né? E outra coisa é não dar ouvidos tanto para o externo, ouvir a própria intuição, né? Porque é aquela coisa, coração de mãe nunca se engana. A gente sempre sabe o que é melhor para os filhos, mesmo quando a gente está errando. Né? E é seguir a nossa intuição, né? Sem dar muito ouvidos. Óbvio que as pessoas ao nosso redor, elas às vezes querem ajudar, né? Mas se a gente não faz o que está no nosso coração, depois a gente se arrepende. É mais fácil se arrepender pelo que não fez, sabendo que estava certo, do que o... E complementando o que a Nay falou de que tudo vai passar, a mensagem que eu gostaria de deixar para as mães é: tudo vai passar e fica mais leve quando você tem outras mães junto. Né? Então, não se isolem. Não se isolem. Então, é difícil, não é fácil, mas quando a gente se isola, fica mais difícil. E quando a gente compartilha, divide, tá junto, e uma tá apoiando a outra, vai se tornando mais leve, a gente vê que não é só a gente. A gente acaba dando risada dos problemas. A gente dá uma risada dos problemas, a gente começa a ver outras maneiras de lidar com aquele problema, e a gente vai se fortalecendo. Então, não se isolem. Né? Tem dificuldade, tem problemas, está acontecendo alguma coisa, procure uma mãe, procure uma amiga, procure uma profissional. Não se isolem, porque tudo vai passar, mas pode passar de uma maneira mais leve. E quando a gente tem esse apoio, essa ajuda, essa amiga, vai passar mais fácil. Eu agora fazendo uma propagandinha do Colmeia para vocês. Mais uma. Às vezes a gente nem tem com quem conversar, porque a gente tem muito medo do julgamento. Né? Então, aqui no Colmeia não tem julgamento. Não. Então, às vezes não tem com quem conversar, tá com medo de conversar com aquela amiga que ela vai te julgar de alguma forma. Vem no Colmeia. Vem no Colmeia, só tomar um cafezinho. É o que a gente fala, né? Às vezes só vir aqui à tarde, tomar um café, bater um papo com a gente.
E a gente Já ajuda. enfatiza A gente tem, muito tem isso em visto, todos os né? treinamentos, em todas as conversas que a gente vai fazer. Aqui é um local que a gente não vai julgar e a gente não vai ser Totalmente seguro, julgada. né? É um lugar seguro, então é um Aham. lugar que você pode vir, pode falar e pode trazer, que não, a gente não vai julgar. Isso é muito bom, assim. Isso é uma coisa que vocês conseguem passar realmente pra gente, assim, tá? Que bom. A gente vê... eu já tô participando já faz um tempo aí de Já é cocriação, figurinha né? carimbada, né? Já sou figurinha repetida aqui, né? Então, tem meninas que a gente viu chegarem aqui completamente caladas, sem conseguir falar, né, assim, do negócio ou de que situação que tava, e hoje estão Se voando, fortalecendo. né, se fortalecendo aí e sabendo que o foguete pode dar ré de vez em quando e que E que tá tudo tá bem. tudo bem. E todo foguete dá ré de vez em quando, gente. Então, assim, tá sendo bem, bem legal, assim, poder acompanhar até o desenvolvimento das meninas, assim, bem legal mesmo. Ai, que bom. E a gente agradece muito a participação e a parceria, né? Como uma parceira de trabalho, uma parceira nos eventos, e não poderia ser diferente para participar do nosso primeiro episódio aqui, você estar junto com a gente. Então, muito obrigada pela parceria, muito obrigada por tudo, né, que tu representa aqui no Colmeia, e gratidão mesmo. Eu que agradeço vocês. E para quem quer acompanhar, né, mais episódios aqui da nossa jornada materna, né, inscreva aqui no canal, curta aqui o nosso vídeo, né, que em breve vai ter um segundo episódio. Muito obrigada.